especialmente de que a cultura do Ministério Público volte ao seu lugar, que é de uma instituição dotada de unidade, com respeito às atribuições constitucionais e legais, às competências constitucionais e legais, em que tudo funcione de forma adequada e que jamais nós tenhamos uma força-tarefa, qualquer que seja ela, que criminalize a política, porque fora da política só tem guerra. Você não tem opção. Nós não temos uma terceira opção. Ou você faz política, e é bom que se faça boa política, não a má política, ou se você não faz política, faz guerra. E mais ainda, que ao não criminalizarmos a política, nós preservemos as nossas empresas, punindo os empresários, os maus empresários, e nós preservemos o sistema jurídico, porque a paz em todas as épocas, em todas as eras, em todo o processo civilizatório, só se faz com direito. 2023 é o grande ano dos GAECos federais, porque já estaremos com todos concluídos e esses GAECos estarão, a partir de 23, Deus sabe até quando, em conexão com os GAECos estaduais, com as polícias federais, estaduais e com toda a estrutura do sistema de justiça voltado para o combate à macrocriminalidade. Macrocriminalidade é a criminalidade organizada, enfrentar o crime organizado. Há sinais de que o Brasil hoje sofre um profundo ataque dessas organizações internacionais em consórcio com as nacionais. Então, em 23, nós teremos um grande trabalho a fazer, 100 dias para acabar. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, concluída a minha gestão nessa casa, fica para mim a satisfação, especialmente da Amazônia. Praticamente nós concluímos com 98% a reestruturação do Ministério Público Federal em todo o Brasil. É importante que se diga que esse Ministério Público que eu encontrei tinha 2/3 ou um pouco mais, 70% de toda a sua estrutura de pessoal e de materiais entre o sul de Minas e o Rio Grande do Sul, com procuradores muitas vezes a 40 quilômetros um do outro, e o norte, nordeste e o centro-oeste, com apenas 1/3 ou 30% aproximadamente desses procuradores. Eu diria um verdadeiro abandono, porque se só de Amazônia nós temos 59% do território nacional, se nós somarmos mais o centro-oeste e o nordeste, nós teríamos 70% do Brasil excluído do Ministério Público. E com a nossa gestão, nós não somente estruturamos e organizamos os GAECos para todo o Brasil, como estamos construindo um novo momento para que esse vazio do Ministério Público Federal em todo o Brasil seja suprido com mais membros, com mais servidores, com mais recursos, inclusive de mobilidade. Numa distância que corresponde a 59% do território brasileiro, em que, por exemplo, em Belém, de Belém para um dos municípios dá 1.200 quilômetros, ou tem um município que tem 1.000 quilômetros de extensão, então você veja quanto é difícil você ter um procurador lá. E por isso é que, na nossa gestão, nós criamos atrativos para manter os colegas o maior tempo possível em regiões de difícil acesso e provimento, pagando a gratificação que existe há mais de 40 anos. Quando eu entrei nessa carreira, já havia uma gratificação que nunca foi paga a ninguém. Daí porque todos os procuradores que entram na casa querem ir para a praia, né? Querem ir para o litoral, ninguém quer ir para a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, a região de fronteira. Então nós temos sempre uma dificuldade de prover esses cargos. E do ponto de vista da eleitoral interno, sempre era muito importante que as listas fossem contempladas por quem dava um cargo nas capitais ou em locais de vida
mais tranquila, prazerosa. Então, por isso nós temos dois Brasis dentro do Ministério Público. Um Brasil que tem 70% do Ministério Público e um Brasil que a maior parte dele que só tem 30%. Então nós estamos fazendo um concurso público, inclusive já em trâmite, para prover o maior número de vagas que for possível, dentre os aprovados, para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. Nós temos apenas 17% da população brasileira nessas regiões ocupando o campo. 83% da população brasileira está habitando os grandes centros urbanos. Nós precisamos ocupar o Brasil com o Estado, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a polícia, com as defensorias, né? Até porque nós temos advogados sobrando demais. Nós temos 1.300.000 pessoas habilitadas à advocacia. Então nós precisamos construir um Brasil melhor. Olhando para o governo de uma semana, sob a perspectiva de um líder que esteve na base de Jair Bolsonaro, qual a sua avaliação, Medeiros? Olha, já na verdade estava precificado esse início. É um início bem PT, uma mudança totalmente de curso. Esse relato feito pelo deputado Henrique Fontana, ele é, na verdade, um desejo, né? Não é uma realidade, porque o que se vê é o dólar subindo, a bolsa caindo, são investidores parando, colocando o pé no freio. Então o Brasil, nesse momento, ele está estupefato com o que está acontecendo. São 4 dias de horror. Você nota a Petrobras num caminho já em ladeira abaixo. Então é uma preocupação muito grande de toda a população brasileira, com certeza, nesses 4 dias. Primeiro, deixa eu colocar para as pessoas que estão nos assistindo em casa que é algo assim muito irônico. Vejam vocês assim como é que é a postura de uma oposição onde se repete a lógica com que eles atuaram nos 4 anos em que governaram. É a lógica do conflito, é a lógica da acusação. E aí eu pergunto para o meu colega que está aqui debatendo comigo, em que Brasil ele estava vivendo nos últimos 4 anos? Porque a economia brasileira que nós estamos herdando, fruto de todos os erros que eles cometeram no governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos, ela é uma economia numa situação extremamente difícil. Nós tivemos que votar uma emenda constitucional, Basília, porque o país não tinha dinheiro para pagar as despesas agora do final de dezembro. Eles literalmente quebraram o país. Agora, nos primeiros 100 dias, nós vamos tomar todas as medidas de reconstrução, por exemplo, de políticas ambientais. Veja o que foi a posse e as medidas que a ministra Marina Silva anunciou na sua primeira fala. O Brasil voltará a ser um país normal, gente. Um país onde oposição, governo dialogam com tranquilidade. É evidente que alguns grupos de extrema-direita vão continuar nesta postura do quanto pior melhor, desta radicalização até um tanto quanto infantil, penso eu. Mas a maioria dos brasileiros quer solução, quer emprego, quer um país melhor, quer economia melhor, e nós vamos trabalhar olhando para frente, não olhando para trás.